com as aulas de evangelismo. Quem não esteve aqui nas duas primeiras aulas, eu vou fazer um pequeno resumo, para você entender um pouco daquilo que nós temos falado. Mas eu creio que você já compreende como cristão esta missão, esta ordem que Jesus nos deu, de anunciá-lo por todo este mundo. Amém? Então você que não estava aqui, na primeira aula nós tratamos o que é o Evangelho. Porque nós sabemos que muitas vezes estamos dentro da igreja, mas não sabemos o que é o Evangelho. Então nós compreendemos que o Evangelho não é uma religião, compreendemos que o Evangelho não é a cura, mas o Evangelho é uma boa notícia que diz respeito à pessoa de Jesus Cristo. Então o Evangelho é a boa notícia de Deus o Pai, enviando o Filho para morrer pelos nossos pecados, para nos trazer uma casa boa? Não. Nos trazer um carro bom? Não, mas nos trazer a vida e a vida eterna. Nós falamos que o Evangelho não é religião. Por que nós falamos isso? Porque quando chegamos lá fora para evangelizar, muitos pensam que nós estamos querendo levá-lo a uma religião, mas não. O Evangelho é levar a pessoa até o Pai pela pessoa do Filho, sendo convencida pelo Espírito Santo. Então compreendemos que a religião é alguém seguindo, se adaptando ou proferindo uma certa liturgia apresentada por tal religião para chegar a uma divindade, ou dependendo da religião, a divindades. Nós compreendemos que o Evangelho pega uma ótica diferente, um caminho diferente. Enquanto a religião quer levar você até uma divindade, o Evangelho é Deus vindo até você na pessoa do Filho. Novamente, enquanto a religião quer te conduzir até uma divindade, o Evangelho é Deus vindo até mim, até você, porque pelo pecado somos incapazes de chegar até Deus, então Ele vem até nós. Compreendemos que o evangelismo, ele é uma ordem de Jesus. Então nós não temos uma opção de não evangelizar. Ele disse, ide e anunciar o evangelho a toda criatura. Então o ide é uma ordem para todo aquele que se tornou um discípulo de Cristo. E dentro dessa responsabilidade nós entendemos que o propósito da igreja evangelizar é salvar e alcançar almas. Porém, dentro deste propósito tem uma via de mão dupla ao qual nós estamos andando com Deus. Então nós temos a nossa responsabilidade, que é anunciar o Evangelho, e Deus tem a sua responsabilidade que acompanha a nossa, que é salvar as almas a partir do nosso promocionamento do Evangelho. Então, à medida que nós pregamos, o Espírito Santo convence, pois é Ele que convence o homem de todo pecado, juízo e justiça. Entendemos também que o evangelismo, depois de evangelizar, nós temos que, aquelas pessoas que foram alcançadas, nós temos que discipular. Então entendemos que evangelizar é levar Cristo até as pessoas, e discipular é gerar Cristo nas pessoas. Então evangelizar, você vai levar Cristo até elas. Novamente, você não leva a placa de uma igreja, você não leva um pastor, você não leva o nome de um ministério, você leva Jesus Cristo. Aleluia. Você não leva o RI que uma igreja carrega, você leva a doutrina de Cristo até essas pessoas. Então evangelizar é levar Cristo até as pessoas, e é Cristo que vai curar, é Cristo que vai libertar, é Cristo que vai restaurar, é Cristo que vai transformar. Glória a Deus. Nós não somos responsáveis por isso, mas carregamos a mensagem que assim o faz. Como disse Paulo, não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então nós carregamos essa mensagem que é poderosa para libertar, curar, salvar e transformar. Falamos também sobre o dom do evangelista. Falamos que nem todos somos evangelistas, mas temos que todos ter um coração evangelístico. O que é isso? Um coração disposto a pregar o evangelho, alcançar as vidas e as almas. Entendemos que nem todos seremos evangelistas, mas o papel principal do evangelista é ir ao campo e alcançar vidas, mas primário é ensinar o corpo de Cristo, equipá-los para a obra evangelística, para a obra do campo, ou seja, levá-los ao entendimento do que é evangelizar. Como eu disse na última aula, um pouco daquilo que eu estou trazendo aqui. Entendemos que todos nós devemos ter este coração. Falamos sobre a paixão do evangelista, que é salvar almas. Falamos que a paixão dele é a volta de Jesus, e por isso ele tem essa paixão de evangelizar. Agora nós vamos entrar nesta aula de uma forma, acredito que hoje nós talvez encerramos a parte mais teórica, e a próxima fazemos algo mais prático. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de evangelismo. Amém? Amém. Todos entenderam esse pequeno resumo? Amém. Amém. Dentro dos tipos de evangelismo, nós precisamos entender que em cada área, em cada lugar, nós podemos utilizar um tipo de evangelismo ou agrupá-los para utilizá-lo de diversas maneiras. Então, nem em todo lugar você vai poder fazer um tipo específico de evangelismo. Por exemplo, em todo lugar que nós podemos fazer um culto de rua? Não.
mas é um tipo de evangelismo. É em todo lugar que nós podemos panfletar? Não, porque é um outro tipo de evangelismo. Então, cada evangelismo tem a sua importância, ok? Então, existem diversos tipos de evangelismos e todos têm sua importância. Entender quais tipos de evangelismo é essencial para nos conduzir em estratégia. Porque, como eu disse, em cada lugar vai te permitir evangelizar de uma maneira, mas outros não vai te permitir evangelizar da mesma maneira. E quais são os tipos de evangelismo que envolvem o corpo de Cristo, a igreja? Primeiro, o evangelismo coletivo. Quando nós temos para o evangelismo coletivo, o que nós precisamos entender? Todo evangelismo coletivo, se for separados em grupos ou em um grupo, tem um líder. Então, todo evangelismo coletivo tem que ter um líder. Por quê? Porque o grupo vai estar debaixo da liderança do líder. Então, o líder vai conduzir o grupo. Agora, se dentro do grupo tem um que parou, o grupo continua andando? Não. Porque se ele está dentro de um grupo, o grupo tem que parar com ele. Por exemplo, a gente sai para evangelizar aqui na rua. Alguém entrou no bar. O grupo vai deixar ele largar ele lá dentro? Não. Ou o grupo vai junto, ou o grupo espera. Porque dentro do grupo, nem todo mundo está preparado ou confiante ou com coragem para entrar dentro do bar. Então, o que nós precisamos entender? Se eu estou no grupo, um espera pelo outro. Não tem um na frente, no meio e outro atrás. A não ser que seja uma divisão em grupos ou de 2 em 2. Que um vai para um lado e outro vai para o outro. Mas agora, quando é o evangelismo coletivo, que nós estamos saindo em um grupo coletivo na rua, um tem que esperar pelo outro. Se um vai entrar no bar, já leva todo mundo junto. Se um vai entrar dentro da biqueira, vai todo mundo junto. Por quê? Porque eu não posso deixar um ir para o covil dos leões e ficar lá esperando. Você vai junto. É por isso que eu digo que tem que ter sempre um líder, porque é o líder que vai conduzir. Agora, se tem alguém do grupo, como a direção do Espírito Santo vai uma certa pessoa, o grupo espera, ou o grupo acompanha. Porque o grupo não pode abandonar. É diferente de você estiver individualmente. Individualmente você vai sozinho, você faz aquilo que Deus colocar no seu coração e vai. Você não está em dependência de um grupo. Mas agora, quando você está em grupo, um espera pelo outro. Então, se um entrar, você entra. Se um esperar, você espera. Se o líder falar, vamos, você vai. Porque ele é o líder. Então, este é o primeiro ponto que nós precisamos ter de um evangelismo coletivo, de grupo. Cada um espera pelo outro. Cada um se submete à liderança que está no grupo. Um outro que é muito importante, eu vejo como um dos mais efetivos, é visita e culto nos lares. Esse é um tipo de evangelismo. Por que eu acho que um dos mais efetivos? Porque quando a gente fala de evangelismo, qual é uma das principais características para você ser bem sucedido no evangelismo? Criar conexão. Você criou conexão, é o meio para você conseguir abordar a mensagem do evangelho de uma forma mais clara. Então, quando você visita um lar que não serve a Deus, é uma maneira mais efetiva de você levar Cristo até aquelas pessoas. Porque você vai ter o tempo de conversar, de olhar no olho, de expressar, de falar, Cristo fez isso, aquilo. Então, a visita e o culto nos lares são muito importantes. Então, me agrada, por exemplo, o testemunho de Jeová. Claro que a mensagem nós, de uma forma teológica, não concordamos. Que eles têm um outro entendimento teológico. Porém, a forma que eles fazem é de chamar a atenção. Percebe? Que dia que eles vão na casa das pessoas? Por que eles vão domingo, depois, principalmente ali no almoço? Porque vai estar todo mundo em casa. A pessoa não vai estar com pressa para sair de casa para ir trabalhar. Ou seja, a pessoa não tem desculpa. Então, se ela não quiser atender, ela não atende. Mas se ela atender, ela vai estar lá, ela não vai estar com pressa e você vai ter o quê? Tempo para conversar. Então, é uma estratégia que eles usam que, aos nossos olhos, é importante. Porque eles vão direto na casa da pessoa, eles conversam com a pessoa. E por mais, como eu digo, a mensagem deles não seja uma mensagem cristocêntrica, bíblica, como nós pregamos, é diferente da nossa, nós precisamos também entender que a forma que eles fazem é importante. Então, visita nos lares e culto nos lares é importantíssimo como meio de evangelização. O outro ponto é ponto de pregação, porque o ponto de pregação é o meio que Deus levanta para alcançar o que é a vizinhança. Então, o ponto de pregação não é só para alcançar a casa, aqueles que não servem a Deus ainda na casa, mas ele é o meio de você alcançar aquele que está ao seu redor, a vizinhança. Então, aquele vizinho que fala, nunca vou para a igreja, não tenho tempo de ir para a igreja,
Aquele inquilino lá na sua casa, você está evangelizando, e fala, nunca vou para a igreja, mas é no ponto de pregação que ele vai ter encontro com Cristo. E a partir do ponto de pregação, porque ponto de pregação não é eterno, não é para sempre, ponto de pregação é por um tempo determinado por Deus para alcançar vidas e almas, uma hora encerra. Aí essa pessoa que teve encontro com Cristo vai ser enviada para onde? Para o ministério, para servir o ministério. Então o ponto de pregação é como uma ponte que vai interligar a pessoa que não conhece a Cristo para conhecer e ser enviada por Deus para um lugar onde ela vai servir e cumprir o seu chamado e ministério. Outro ponto importante do evangelismo, ou outro meio de evangelismo, é culto ao ar livre. Então, primeiro o tipo de evangelismo coletivo, primeiro, visita e culto nos lares. Ponto de pregação, culto ao ar livre. Culto ao ar livre é bom? Sim, alcança muitas pessoas, né? E o que nós precisamos ter no culto de ar livre? Nós precisamos adaptar a nossa mensagem a eles. Então, adaptar, quando eu digo a nossa mensagem, a nossa linguagem, não é adaptar a mensagem bíblica. A mensagem bíblica sempre será a mesma, mas adaptar a linguagem. Você não pode chegar lá para evangelizar e falar, ter a oportunidade de 5 minutos, você 4 falar em línguas e 1 você pregar. Porque Paulo disse, se você chegar falando em línguas para o indouto, ele não vai saber o que é. E ele vai ficar o quê? Infrutífero. Então, em momentos de evangelismo, não é considerar você pregar e falar em línguas, porque eles vão te achar como louco. Então, quando você estiver no meio da congregação, como todos entendem, aí você fala. Mas lá fora não é aconselhável. Entendeu? Agora, por uma direção clara do Espírito Santo, você sentir que Deus quer falar com alguém e através das línguas Deus vai te conduzir à interpretação, aí sim. Agora, quando você está lá fora, o que você tem que fazer é pregar a palavra. Então, o culto de ar livre, o que eu digo novamente? Você não adapta a mensagem, você adapta a sua linguagem. Então, a mensagem sempre será a mesma, mas exposta, aplicada de uma maneira, uma linguagem diferente. Então, nem todos os jargões que nós usamos aqui, nós vamos poder usar. Então, tem jargões que nós usamos aqui que nós vamos usar lá fora? Não. Nós vamos ser bem objetivo, específico na mensagem. Então, este é outro tipo de evangelismo, culto ao ar livre. O outro é, que todos nós conhecemos, que é profetar. Né? Profetar eu acho muito bom? Sim. Mas para mim ele não é o mais efetivo. Por que não? Porque o profetar, como eu disse, qual é um dos princípios para você ter um sucesso no evangelismo? Criar conexão com a pessoa. Como criar conexão com a pessoa? Primeiro, conversando com ela. Então, quando você profeta, é bom, é efetivo, não como você parar para conversar com a pessoa. Então, nós podemos evangelizar profetando? Podemos. É a maneira mais eficiente? Não. Não é a estratégia mais eficiente. Mas, como eu disse, tem momentos que você não vai poder falar, mas se pegar um profeta, vai ser a mensagem de Deus também chegando a eles. Porém, quando eu e você tiver a oportunidade, podemos usar de uma outra estratégia que nós vamos conversar com a pessoa, é muito melhor. Então não descartamos o profetar, mas podemos agregar em outros tipos de evangelismo que são mais eficientes. Então, voltando aqui para o ponto de conexão. Então, o profetar, você vai entregar o profeta, mas você não chega a conversar com a pessoa. Você não pode expor qual é a mensagem que de Cristo ou aquilo que Cristo fez verdadeiramente pela pessoa, né? É claro que dentro do profetar, um conselho que eu sempre dou é, quando você vai profetar, entregar um profeta sobre uma mensagem de Cristo, primeiro você dá a mensagem. Por que você dá a mensagem? Porque se a pessoa perguntar, o que está escrito aí? O que é isso? Aí você explica. Porque se você chega para profetar, você entrega o profeta, a pessoa fala, mas o que é isso aí? O que está escrito? Aí você fala, não sei, só estou entregando. Imagina o constrangimento que você vai ter. Então, toda vez que nós estamos entregando um profeta, o que você faz antes? Você lê e medita no que está escrito. Porque quando você entregar para a pessoa, você não vai ficar constrangida quando ela perguntar, e agora? O que é isso aí? Está escrito o que? É sobre o que? Aí você explica para a pessoa. Aí você vai ter um próximo passo de conexão. Então, envolvendo a igreja, corpo, quando sai para evangelizar, esses são alguns meios, né? Alguns tipos de evangelismo: visita e culto nos lares, ponto de pregação, culto ao ar livre, né? Outro tipo de evangelismo é você sair em grupo, crendo em testemunho de Jeová, batendo de porta em porta e pregando o evangelho, levando a mensagem de Cristo. Então também é um meio de evangelismo. Você saindo de 2 em 2, ou
de 3 em 3 ou em grupo, parando pessoas e ministrando o evangelho a elas. Também estes são essenciais e importantíssimos, né? Então, um ponto importante do evangelho, dentro desses estudos que eu apresentei, desses tipos de evangelismo, lembrando que sempre o mais efetivo é aquele que gera conexão. Então, gerar conexão com a pessoa é você demonstrar amor pela pessoa, é você demonstrar o zelo que Deus tem pela vida dela. Então, é você se preocupar em perguntar se ela está bem. Isso gera conexão com a pessoa. É você se preocupar em perguntar o nome dela. Então, quando você pergunta o nome dela, primeiro você vai se apresentar, nós vamos falar sobre isso. Mas a conexão, ela vai ser essencial para você, após isso, pregar o evangelho para ela. Então, nunca chegue para pregar o evangelho dizendo, ó, estou aqui para pregar o evangelho, estou. Como você quisesse fazer que nem um bebê que não quer tomar remédio. Porque quando o bebê não quer tomar remédio, você tenta de um jeito e de outro, aí coloca força na goela dele. Mas não é assim que nós devemos fazer pregando o evangelho. Então tem todo o meio para você abordar a pessoa, para você falar com a pessoa. E um ponto importante é você gerar conexão com essa pessoa. E por quê? Porque às vezes você vai evangelizar a pessoa. Você vê essa pessoa todo dia. Se você evangelizar essa pessoa e gerou uma conexão com essa pessoa, você continua evangelizando ela, você continua falando com ela. Por exemplo, eu vou evangelizar uma pessoa aqui na rua, descobri que o nome dele é Mateus. O Mateus, ele não quer saber de Jesus, mas amanhã eu vi o Mateus, ô Mateus, faz o Senhor como culto. Porque quando você lembra o nome da pessoa e chama a pessoa pelo nome, ela fica surpresa, ela se sente valorizada. Então, sempre que você puder, irmão, quando você evangelizar alguém pessoalmente, e você puder lembrar o nome dela e encontrá-la novamente, chame pelo nome, você vai ver como ela vai ficar surpresa. Nossa, você lembrou meu nome? Né? Lembrei. Jesus também lembra, vamos para o culto. Né? Jesus te ama, tem um propósito na sua vida. Então, são meios de você criar conexão com a pessoa. Amém? Alguém quer agregar alguma coisa desse tipo de evangelismo? Alguém tem alguma dúvida? Se quiser, pode falar. Tá bom? O próximo tópico é como evangelizar. O como evangelizar refere-se à forma prática de levar a palavra de Deus dentro de um tipo ou demais tipos de evangelismo. Todavia, alguns princípios são fundamentais dentro da prática do evangelismo. Então, como evangelizar diz respeito à prática mesmo. Como se aborda, como você ora, como prega, o que prega, por que prega. Então, isso é essencial no evangelismo. E o primeiro ponto importantíssimo, antes de tudo, é a abordagem. Dependendo da sua abordagem, ou você abre caminho ou você fecha uma porta. Então, o primeiro passo para você, dentro do como, na praticidade do evangelismo, você ter sucesso é a sua abordagem. Então, a abordagem do evangelismo é essencial, porque dependendo da forma como você aborda, ou você abre caminho para pregar, ou fecha uma porta e perde a oportunidade de evangelizar a pessoa. A forma como se aborda pode tornar o evangelismo um sucesso ou um insucesso. Então a primeira pergunta é como abordar uma pessoa. E nós às vezes temos medo e receio de abordar a pessoa, né? Isso faz parte. Mas quando você lembrar como abordar a pessoa, diz respeito a como você vai tratar ela, para depois de tratar ela, você pregar para ela. Então a abordagem é essencial, porque se você aborda de uma maneira errada, você leva a pessoa a não abrir o coração dela para que você pregue o evangelho. Então, como que eu tenho que abordar? Primeiro, seja respeitoso. Segundo, chegue alegre para a pessoa. Imagina você levando a mensagem de Cristo, que é uma mensagem de alegria, com uma cara de desanimado e triste. Eu não quero nem saber desse Jesus. A gente chega pior do que a pessoa para evangelizar a pessoa. Então, isso não tem sentido. Por mais que você esteja numa luta, mas você esteja desanimado, perturbado, você tem que colocar um sorriso no rosto e falar: tudo bem, meu irmão, como você está? Né? Então esse é o primeiro ponto. Sempre aborde a pessoa com alegria e respeitosamente. O outro ponto é: se apresente. Por quê? Porque nós estamos no mundo, irmão, vamos ser sinceros. Alguém chega próximo de você, você já desconfia. Então, se alguém chegar perto de você, já desconfia. O que você quer? É ladrão, é bandido, quer dinheiro, quer o quê? Você pensa logo isso. Então, sempre que nós vamos abordar alguém, nós precisamos o quê? Se apresente para a pessoa. Eu me chamo Bruno, sou cristão, e eu posso trazer uma palavra às vezes para você, eu posso trazer a mensagem do evangelho para você. Então, se apresente para a pessoa. Agora, se você fizer isso, a pessoa se espantar mesmo assim, seja sincero: eu estou aqui para pregar a palavra, eu estou aqui para te fazer nenhum mal, pelo contrário, trazer uma mensagem que vai salvar a sua vida.
Então, se apresentar vai abrir, vai dar liberdade para que ela também fale o nome dela, se apresente. Então, qual é o princípio aqui? É você primeiro dar um passo para fazer a pessoa dar outro passo. Então, você aborda respeitosamente, aborda com alegria, se apresenta e seja sincero. Eu vim aqui pregar para você, trazer uma mensagem de Deus para você. Você aceita? Porque tem pessoa que não vai aceitar. Então, isso vai criar o quê? Uma conexão com a pessoa. Depois de você se apresentar, você pergunta: você está bem? Qual é o seu nome? Eu posso falar com você? Por quê? Porque se for ao contrário, você assusta a pessoa. Imagina eu chegar: ei, irmã, como é seu nome? Eu já te assusto na hora. Como é seu nome? Aí ela vai perguntar: por que você quer saber meu nome? Quer saber o que da minha vida? Isso acontece. Então, se você chega sem abordar da maneira correta, ela vai pensar que é ladrão, que você quer dinheiro, porque a pessoa já está tão saturada disso na sociedade que ela fala: eu não quero mais. Você vai me pedir dinheiro, vai fazer isso? Então a pessoa não está aberta à mensagem. Agora, quando você se apresenta e dá liberdade para a pessoa se apresentar e falar o que ela está sentindo, se ela está bem ou não, você vai dar um passo que nós chamamos de conexão. Amém? Então, na abordagem, aborde com alegria, respeitosamente, se apresentando. Busque a conexão com a pessoa, pergunte se ela está bem, o nome dela. Evite cara fechada, desrespeito, grosseria. Lembre-se, você está levando Jesus até a pessoa. Pense em como Jesus a trataria. Pense, Jesus trataria ela da maneira que eu estou tratando? Jesus abordaria ela da maneira que eu estou abordando? Jesus falaria como eu estou falando? Então esses são pontos essenciais para a gente abrir caminho. Outro ponto importante na abordagem, para não assustar a pessoa: não aborde muito próximo, mas também não aborde longe. Então qual é aconselhável? Um braço de distância. Porque se eu chegar na pessoa e ficar uma mão de distância, eu já assusto ela. Imagina eu chegar bem na cara do pastor e falar: ei, posso falar uma palavra para você? Ei, qual é seu nome? Já assusta a pessoa na hora. Então sempre um braço de distância. E por que não tão próximo? Senão você assusta e leva ela à insegurança. E por que não tão longe? Porque senão você vai demonstrar insegurança em medo. Então o braço de distância vai demonstrar equilíbrio mental, psicológico e espiritual. Então, o braço de distância é quando você for abordar a pessoa. Quando se aborda a pessoa muito próximo, como eu disse, acaba se gerando um certo estranhamento, medo e insegurança na pessoa. Entretanto, quando você fica muito longe, denota medo e insegurança. Assim, o correto seria um braço de distância. Então a frase-chave aqui é: a abordagem do evangelismo é como uma chave que abre uma porta. Então a abordagem do evangelismo é como uma chave que abre uma porta. Se você fizer de uma forma correta, você abriu a porta para chegar no coração dela pregando o evangelho. Se você não utilizar essa chave de uma forma adequada, você vai fazer com que a porta permaneça fechada. Então por isso que a abordagem é essencial. Então, relembrando, seja alegre, respeitoso, seja sincero e crie a conexão com a pessoa. Depois de se apresentar, você pergunta o nome dela, pergunta se está bem e fala: posso pregar uma mensagem de Deus para você? Posso pregar o evangelho para você? E você inicia. Por que eu digo posso pregar? Porque nem todo mundo quer. Por isso que eu pergunto: você já quer ouvir, irmão? Você quer ouvir? Porque nem todo mundo quer ouvir, irmão. Essa é a verdade. Porém, se a pessoa não ouvir, quem perde não é você, quem perde é ela. Então você está fazendo a sua parte. Então todos entenderam os princípios da abordagem? Alguma dúvida na abordagem? Agora vamos para a pregação. Então depois que você abordou, depois de que você foi alegre, respeitoso, se apresentou, perguntou o nome dela, como ela está, aí você prega. Um ponto interessante que eu quero enfatizar, que eu não anotei aqui: eu sempre tenho o costume de perguntar: você conhece o evangelho? Se a pessoa me disser sim, eu não gasto tempo falando sobre o evangelho. Eu já pergunto: o que é o evangelho para você? Se eu entender que o evangelho que ela está dizendo não é aquilo que a Bíblia diz, aí eu prego o evangelho. Porque, preste atenção, quando nós saímos para evangelizar, 90% das pessoas que nós vamos encontrar são pessoas afastadas. Aí, por que eu estou dizendo isso? Porque se você não perguntar se ela conhece, se um dia serviu, você pode perguntar. Se ela for desviada, afastada da presença de Deus, ela vai dizer: ó, sou afastado, um dia servi. Aí você muda a mensagem, já não é mais o evangelho, é Lucas 15, na hora. Lucas 15 na hora para ela. Amém? Todos sabem que é Lucas 15, verso 11, a passagem do filho pródigo. Tá? Então você sabe que ela já entendeu o que é o evangelho.
você sabe que um dia ela serviu a Deus. Então você pergunta: você conhece Jesus? Você já serviu Jesus? Você está servindo Jesus? Se ela disser: eu conheço o Evangelho, um dia servi, aí você já entra em Lucas 15. Porque ela já conhece o Evangelho, ela já serviu Jesus. A mensagem é para trazer ela de volta para a presença. É diferente você querer trazer alguém que nunca esteve, do que trazer alguém que um dia esteve, mas caiu, se afastou e precisa voltar. Então, se ela disser: eu já servi, já conheço o Evangelho, sou afastado, então você prega Lucas 15 para ela. Volte, irmão, desse uma hora na sua vida. Jesus, ele tem perdão para você se você voltar. Você sabe que neste mundo você está batendo cabeça. Então é realmente o que o filho pródigo estava passando, a sua tolerância que tinha. E esperou chegar ao ponto de ter que comer bolotas com os porcos para se lembrar que na casa do pai tinha tudo. Então essas pessoas, elas têm, qual é o discurso delas? Eu até queria, mas não tenho força. Então essas pessoas, elas precisam da minha e da sua ajuda. Então, se você conseguir, pegue o contato da pessoa. Irmão, nós vamos ter culto esse dia, venha para o culto. É claro que sempre respeitando, entendendo: se é casada, se eu sou varão, eu pego contato. Vou mandar mensagem para a mulher casada, e o marido vem aqui na igreja me bater, então tem que vigiar. Entendeu? Mas é por isso que é sempre aconselhável: vamos sair em grupo. Vai pegar o contato de alguém? Se é homem, pega o do varão. Se é mulher, pega da mulher, da varão. Por quê? Porque para não gerar nenhum conflito, nenhum constrangimento, nenhuma contenda, nenhuma briga. Então, por isso que depois de você se apresentar, você criar aquele ambiente que você vai pregar para a pessoa, você tem que entender que mensagem vai pregar. Se é afastada, prega uma mensagem que ele precisa voltar. Se não conhece, você apresenta o Evangelho. Agora, em questão da pregação, a pregação no evangelismo é rápida, objetiva e clara. Você não vai ficar 40 minutos evangelizando a pessoa. Cris? Qual seria a mensagem para aquelas que não conhecem a Cristo? O Evangelho. Não, da Bíblia em si, qual seria uma passagem bíblica? Aquilo que Deus colocar no seu coração, mas a princípio o Evangelho. Você vai explicar o que é a boa mensagem, quem é essa boa mensagem? Jesus Cristo. Aí aquelas perguntas: o que Jesus fez? Por que fez? Quando fez? Onde fez? Para que fez? Se você souber isso, você vai saber pregar o Evangelho. A pergunta: por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Para nos trazer vida, para nos salvar. Então Jesus, ele veio para nos salvar da condenação que nós estávamos debaixo das nossas práticas pecaminosas. Então, por que eu estou dizendo isso? A pregação é rápida, objetiva e clara. Então, dentro de uma igreja, a pessoa vai chegar ímpio e vai ouvir 40 minutos de pregação, mas lá fora você vai ter às vezes 4 minutos, 2 minutos, 1 minuto, 30 segundos para pregar o Evangelho para ela. E é uma missão difícil, porém, nós temos que estar preparados. Você tem que estar preparado para pregar o Evangelho em 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, no máximo, mais tardar 4 minutos. Se a pessoa gostar de falar, aí pode subir mais. Mas a pregação e o evangelismo, ela é rápida, objetiva e clara. Então não precisa ficar rodando. Nós somos pecadores. Qual é a pergunta que eu costumo fazer quando o evangelismo de uma forma pessoal é: você entende que você é pecador? Por que eu faço essa pergunta? Porque muitos acham que não tem pecado. Quando a pessoa já fala assim: eu tenho muito pecado, sim, eu peco, aí para mim já evita ficar explicando muita coisa. Então, pergunte: a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Você se enxerga como pecador? Se ele disser sim, você continua. Se ele disser não, aí entra outra questão. Você vai ter que provar dentro da Bíblia que todos nós somos pecadores. Qual o texto? 1 João, capítulo 2. Ele diz: aquele que diz que não tem pecado, engana-se a si mesmo e se torna mentiroso. Se eu estou me tornando mentiroso, sou mentiroso, já estou pecando. Então esse é o texto que a gente usa. Para quê? Para refutar o pensamento que ele tem. Porque pecado, para as pessoas lá fora, algumas pensam: pecado é roubar, matar e... roubar e matar, isso é pecado para as pessoas. Oi? E fumar. Isso é pecado para as pessoas. Agora, fazer todo outro, qualquer tipo de pecado não é pecado. Então eles têm essa mentalidade. Mas só deixar depois de falar. Muitos acham que pecado é o que o vizinho faz. O que eu faço é só um erro. Só um erro. O que o meu vizinho faz é pecado, o que eu faço é um erro. Ele nunca se enxerga como pecador, né? Se enxerga como a vítima. E tem isso também no evangelismo. Por isso eles têm que perguntar: você se enxerga como pecador? Você acha que você é um pecador? E a maioria das pessoas falam sim. A maioria fala.
Né? Nunca pegar alguém que falou não. Mas se falasse também, nós precisamos estar preparados. Irmã Ana? Se ela falar que não acredita na palavra da Bíblia. É o direito que ela tem. É o direito que ela tem. Mas por que não acredita? Então, porque não acredita, eu tenho que perguntar. Não. Você pergunta porque ela não acredita, mas chega em entendimento porque ela não acredita. Aí alguns falam, porque foi escrita por homens. Essa é a principal. Essa é a principal. Foi escrita por homens. Ali, ó. Foi escrita por homens. Quem já fez essa pergunta? Sim, essa pergunta ela sai muito. Como lidar com ela? A primeira coisa que eu trato é a moral das Escrituras. Um homem com uma moral ferida pelo pecado nunca escreveria algo contra ele mesmo. Por que a Bíblia nos confronta, irmão João? Porque ela está baseada na moral de Deus e não na nossa. Por isso que quando você ouve o Evangelho, você ouve as Escrituras, ela te confronta. Porque ela não está alicerçada no caráter de um homem ímpio, mas ela está fundamentada no caráter de um Deus que é santo. Aí Pedro vai escrever que a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo e ele inspirou homens santos a escrever. É por isso que a Bíblia nos confronta. Segundo, a Bíblia nos traz vida. Faça um desafio com ela. Lê a Bíblia uma semana, eu quero ver sua vida ser transformada. Entendeu? Então tem muitos pontos que você pode usar, mas eu creio que o Espírito Santo vai te dar as palavras certas para aquela pessoa. Emily? Repete, você falou a primeira frase, um homem com uma moral. Oi? A primeira frase que você falou, um homem com uma moral. Moral afetada pelo pecado. O homem só não pode escrever o que está Sim, escrito. porque o homem escreveu, homens santos escreveram contra práticas que homens com caráter corrompido pelo pecado cometem. Então, como poderia um homem com o caráter, com a moral afetada pelo pecado escrever sobre coisas santas ou viver santo? Então só poderia ser porque homens santos escreveram inspirado pelo Espírito que é santo. Então por isso que a Bíblia nos confronta. É por isso que a Bíblia, o Evangelho é transformação da vida do homem, não é passar a mão na cabeça do pecador. Amém? Manicômio, pode falar? Como você, tipo assim, eu pergunto por perguntar mesmo. Sim. Se você vai evangelizar para uma pessoa que ela está muito ferida ou que ela já chegou a ser rejeitada, querendo não pela religião, Sim. e não com relacionamento em Cristo, mas pela religião. Como você vai tipo, evangelizar para ela entrar numa casa onde, tipo assim, querendo ou não, é uma casa que para ela vai ser religião e não relacionamento? Sim. Primeiro, parte da sua atitude, da forma que você trata ela, vai jogar ela mais para fora, vai trazer para dentro. Então, essa pessoa que já está ferida, você precisa, ainda acima de tudo, tratar com zelo e com amor, como todas as outras. Porque assim, a pessoa ela vai estar, querendo ou não, com a mente um pouco cauterizada. Então, ela vai pensar, a culpa é do pastor. Às vezes, essa pessoa ela nunca vai enxergar a culpa como dela. E aí também é um problema, porque se eu não enxergo também eu sou culpado, eu nunca vou enxergar que eu falei, errei e vou precisar voltar. Então, é como se você tivesse que ter o equilíbrio, a sabedoria, para saber trazê-la para perto de você, mas também levá-la através do entendimento das Escrituras que também ela está errada, porque o corpo não é perfeito, a religião não é perfeita, a igreja não é perfeita, mas o dono que está chamando ela é perfeito. Então é você ajudá-la. Isso não quer dizer que no primeiro dia que você for tentar ela vai vir, não, mas você tratá-la com amor diariamente, guiando ela nas Escrituras, você com o tempo vai começar com o seu testemunho, falar, peraí, tem gente diferente lá dentro. Porque assim, tem muita pessoa que se frustra, irmão, dentro da igreja. Por quê? Porque ela espera algo de mim e às vezes eu não correspondo na mesma expectativa. Aí ela se frustra, ela deixa Deus, deixa Jesus. Por quê? Porque ela pensa, ele que deveria fazer não faz, eu vou fazer. Ele que deveria ser um exemplo, não é, eu vou ser. Então a pessoa já se joga lá embaixo. Porém nós temos que seguir primeiro um caminho de obediência, de bom testemunho, trazê-la para perto. Mas também não deixar claro que ela também precisa voltar. E se ela sair também é uma responsabilidade dela. Amém? Dá continuidade? Alguém tem alguma dúvida? Amém. Vivemos em um mundo, isso aqui é importante, irmão. Vivemos em um mundo muito corrido. E por que é necessário entender isso? Como eu disse, você não vai ter muito tempo para falar de Jesus para uma pessoa. Porque ou a pessoa está no mundo dela, e quando a pessoa está no mundo dela é difícil dela sair. Ou a pessoa sempre vai estar com pressa, né? O que é o mundo dela? Às vezes você quer evangelizar a pessoa, mas a pessoa ela não sai do celular, ela não sai da frente de uma televisão,
ela não tira o fone de ouvido. É difícil você evangelizar sem alguém, porque ela está no mundo dela. Outro, alguém está com pressa, você quer evangelizar, alguém está atrasado para ir para o serviço, ele vai te parar para te ouvir? Não. Você vai ter que ir evangelizando correndo. Vai ter que correr, fazer que nem Felipe, né, contigo. Então vivemos em um mundo muito corrido, onde as pessoas estão a cada dia mais aceleradas ou dentro do seu próprio mundo. Isso quer dizer que muitas não vão parar para nos ouvir. Entender isso é importantíssimo, pois nos leva à compreensão de que a mensagem que vamos anunciar tem que ser rápida, objetiva e o mais claro possível. Isso acaba se tornando um grande desafio, porém é possível. Porém, com muita prática, você vai colocar as palavras corretas e certas. Pastor, pode falar? Não podemos esquecer também que a tecnologia também já é uma forma de evangelismo, né? As redes sociais também acaba sendo uma forma de evangelismo, né? Muitos usam essa ferramenta para benefício de Cristo. Isso. Boa pontuação. Eu nem ia falar, mas você me lembrou. Obrigado. A rede social, irmão, e tecnologia não é ruim. A forma que nós usamos que é prejudicial, benéfica para nós. Então a tecnologia, ela leva a mensagem de Cristo em lugares que eu e você nunca vai pisar. Então, como o nosso pastor falou, é importantíssimo. Às vezes você está lá com seu celular, você fala, mas eu não vou gastar tempo com a internet. Tudo bem, não gaste. Mas se você mandar um versículo para aquele abençoado, já é um versículo. Se você mandar uma frase bíblica, já é uma frase bíblica. Isso é um meio de evangelismo. Ainda que não seja um vídeo você falando, mas é um vídeo de alguém pregando a palavra, já é um tipo de evangelismo. Você começa a evangelizar pessoas que você nunca vai conseguir se aproximar ou alcançar. Então isso que o pastor falou é muito importante, irmão. A tecnologia é o meio de você evangelizar. Às vezes dentro da igreja nós podemos demonizar a tecnologia, mas o problema não é a tecnologia, é como você a utiliza. É claro que tem muita gente pregando aquilo que não está nas escrituras, você tem que tomar cuidado. Então é você saber o que? Ponderar, equilibrar, moderar. Você vai levar a palavra de Cristo, você pode utilizar como meio de evangelismo, mas também não se perder dentro disso. Então isso é um ponto muito importante. Voltando aqui, então voltando, a nossa mensagem ela tem que ser rápida, breve e o mais clara possível. Lá em Abacuque 2:2, quando o profeta Abacuque sobe a torre de vigia para receber uma resposta de Deus, olha o que Deus diz para ele. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, Abacuque 2:2, e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Deus se preocupou em alcançar até aquele que está com pressa. Deus tem mensagem até para o apressado, irmão. Se você parar para analisar Deus, Ele se preocupa com cada detalhe. E por que Deus se preocupa com aqueles que estão com pressa? Porque Ele sabe que quem está com pressa, às vezes não vai parar para ler, não vai parar para ouvir. Mas o que Ele está dizendo, quando você tem uma oportunidade, seja legível, seja claro, pontual. Se a pessoa te der 1 minuto do tempo dela, seja o mais claro possível. Ainda que você fale, irmão, Jesus morreu para o nosso pecado, veio para nos salvar, nos levar à vida eterna. Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele te ama até o ponto da sua vida, se arrepende e se volte para Ele. 15 segundos eu falei tudo isso. Agora, se a pessoa não quiser acatar, não quiser receber, não quiser se envolver, não quiser se arrepender, é Deus, mas ela foi evangelizada. Ela entendeu a essência do plano de Deus para a humanidade, que é a salvação. Então, quando eu digo que nós precisamos até mesmo estar preparado para os apressados, é justamente isso. Às vezes vai ter 30 segundos do tempo da pessoa, 15 segundos, e você não vai poder pregar de Gênesis a Apocalipse. É uma mensagem clara, objetiva e rápida. Então, da mesma maneira, nós que evangelizamos precisamos ter clareza, rapidez, ao ponto de que aquele que está com pressa seja alcançado pela mensagem. Contudo, isso aqui é muito importante. Se no momento que você vai falar com a pessoa, porque às vezes você vai evangelizar a pessoa, dá um branco. Você fala, o que eu falo mesmo? O que eu evangelizo? Qual é a palavra mesmo? Qual é o meu conselho para você? Você chega numa pessoa para evangelizar, você deu branco, está com tremedeira, você está com medo, fala o que Deus fez na sua vida. Eu era assim, assado, eu fazia isso, fazia aquilo, mas quando aceitei Jesus, Ele me transformou, Ele me mudou. Aquele vazio que existia no meu coração já não existe mais. Então, um dos meios de você iniciar a pregação do evangelismo é você falar aquilo que Deus fez na sua vida. Porque às vezes a pessoa vai estar pior do que você, na mesma condição que você.
Aí, quando você falar daquilo que você passou e venceu, aí você vai ganhar confiança e vai lembrar da mensagem e você continua. Então você vai evangelizar, você perdeu de vista aquilo que você ia falar, você deu branco na mensagem, esqueceu da cruz de Cristo, que é quase impossível, mas pode acontecer. Você prega aquilo que Deus fez na sua vida. Prega que o seu coração era vazio, você vivia perdido, turbado, mas hoje você tem a alegria da salvação. Hoje você tem a presença de Deus e nunca mais esteve sozinho. E isso é essencial, irmão, é você levar a sua vida como ali uma pessoa que representa o próprio Cristo. Como disse Paulo, embaixador de Cristo. Então, uma coisa que eu aprendi é que se você não pregar por amor, você tem que pregar por urgência, né? O que significa isso? Se você não pregar por amor, você prega por urgência. Então, quando você vai lá fora, mesmo você está com medo, porque nós temos medo às vezes, do que a pessoa vai pensar, como ela vai reagir, se ela vai abrir o coração, se ela vai nos xingar e vai embora, se ela vai querer nos agredir. Então, nós temos esse receio, este medo. Então, quando eu digo que se nós não pregamos por amor, devemos pregar por urgência, às vezes nos falta coragem para anunciar o evangelho às pessoas, né? Sentimos que o medo prevalece o amor que nós temos por aquela alma. Porém, é quando o medo se instala e sobrepõe o amor que devemos anunciar por urgência. Isto é, colocar a necessidade que aquela pessoa tem em receber a Cristo sobre o nosso meio. Então, qual é a necessidade daquela pessoa receber a Cristo? A necessidade dela receber a Cristo é menor ou é maior do que o meu medo? É muito menor. Porque a necessidade dela receber é muito maior do que o meu medo. Agora, se o meu medo está no meu coração, o que eu faço? Mesmo com medo eu prego. Ainda que eu prego tremendo, ainda que eu prego com as pernas bambeando, eu prego. Você prega. E por quê? Porque nós sabemos que tem uma urgência dela ser alcançada por Cristo. Aí como Paulo diz, como serão alcançados? Como invocarão se não ouviram, não creram? Como crerão se não ouviram? Como ouvirão se não há quem prega? Então nós somos aqueles que vamos levar a Cristo até as pessoas para que elas se arrependam. É claro que tem nervosismo? Tem. Tem o medo? Tem, isso é normal. Mas quando eu digo urgência é pensar, peraí, e se for o último dia dessa pessoa nessa terra? Isso é urgência. É você enxergar o medo dentro de você, mas perguntar, mas Senhor, será que é o último suspiro de vida dela nesse dia, nessa tarde? E se eu pregar, ela aceitar e morrer? E se eu não pregar, ela não aceitar e morrer? Ela morre sem o Senhor. Então isso é o meio de você trazer uma mentalidade de urgência. Eu preciso pregar. Mesmo com medo, eu preciso. E por que eu preciso? Porque se ela partir hoje, se for a última oportunidade que Deus está dando. Isso é você comunicar urgência a você mesmo e dizer, peraí, mesmo com medo eu tenho que ir. Lembrando que coragem não é ausência de medo, é mesmo com medo você agir. Então, eu tenho medo de pregar. O que é coragem para pregar? Mesmo com medo de pregar, eu vou pregar. Por mais que você está com medo, está ali preocupado de como a pessoa vai reagir, você tem um Espírito que é santo. Você tem um Espírito que te concede o quê? Ousadia e coragem, que é o próximo ponto. Então, o primeiro ponto é você pregar a pessoa. O segundo ponto que eu quero enfatizar é pregar com ousadia e coragem. Lá em Atos 4, 29 e 31, se você puder ler sua Bíblia, diz assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais, prodígios pelo teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O que está acontecendo aqui? Atos 4, os discípulos começam a ser perseguidos porque estão pregando o Evangelho. Sabe o que eles fazem? Eles vão orar. Quando vão orar, o Espírito Santo enche eles para quê? Para pregar com ousadia. Então, muitas vezes no evangelismo nós chegamos o que? Acuados, acovardados, com medo. Mas entenda que você já carrega um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. A autoridade já está dentro de você, irmão. A unção já está dentro de você. Ela só precisa ser liberada. Então, o que nós precisamos entender, Paulo vai dizer para Timóteo 2, segunda carta dele que ele escreve para Timóteo 7, ele diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, de temor, de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Então você já carrega um espírito cheio de ousadia e de coragem. Você só precisa orar para que essa
unção, para que essa ousadia flua através de você. Então os discípulos oram, o Espírito Santo os enche, eles pregam com ousadia e coragem. Então dentro deste ponto é muito importante a gente entender, irmão, que você não precisa pregar com medo. Porque a gente tem medo de pregar, né? Mas Jesus, ele fez isso. Não, pregue com ousadia e coragem. Solte a sua voz, né? Solte o poder e a autoridade que está dentro de você. Porque você pregando com ousadia, com coragem, não digo na tonalidade da voz, sendo mais alto, mas entendendo que a mensagem que você carrega com ela é o poder de Deus. Não é que a mensagem ela vai trazer o poder, ela é o poder. Então imagine alguém que está lá algemado, aprisionado de uma forma espiritual, dizendo, e você chega para pregar, você tem a mensagem que vai libertar a pessoa, ou seja, a mensagem é o poder de Deus. Paulo diz, o Evangelho é o poder, não vai trazer o poder, ele não carrega o poder, ele é o poder. Então quando você prega e evangeliza, o poder de Deus na mensagem vai quebrar as cadeias, a algema que tem aprisionado aquela pessoa. Então você precisa chegar ao campo com ousadia e coragem. Ah, mas o inimigo vai se levantar, maior que está com você do que aquele que está no mundo. Ah, a pessoa vai se levantar, continue pregando com ousadia e com coragem. Jesus salva, liberta, transforma. Se for pentecostal, batiza no Espírito Santo. Amém? 9:16. O último ponto é: se preocupe em semear e não com a terra. Por que eu estou dizendo isso? A parábola do semeador, nós vamos meditar um pouco nela. Abre sua Bíblia em Mateus 13. É o último ponto que nós vamos falar. Amém? Nós encerramos hoje. Mateus capítulo 3, nós vamos ler primeiro do 3 ao 9. Mateus 13, do 3 ao 9. Do 3 ao 9 diz assim: E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, uma 100, outra 60, outra 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora vai lá para o verso 18. A partir do 18, que é a explicação dessa parábola que Jesus dá. Diz assim: Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração, que é as aves da primeira terra. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto. E um produz 100, outro 60, outro 30. Amém? O que eu quero enfatizar aqui, irmão, é que no evangelismo nós não se preocupamos com a terra, mas em semear. Quando Jesus fala do bom semeador, o bom semeador ele se preocupa em lançar a semente na terra. Ele não foca só em uma terra, porque nem sempre você vai saber qual é a terra fértil ou não. Não tem como você saber se a terra é fértil ou não se você não semear. Então a preocupação no evangelismo não é você se preocupar com a terra, mas em semear. Agora, onde a semente vai chegar é o coração das pessoas. Tem pessoa que você vai evangelizar, que ela vai receber, mas vai vir um maligno e arrebata. Aí ele diz outra, vai uma cair entre pedregais, é aquela que vai receber, vai ficar alegre, nossa, Jesus veio para me salvar. Mas veio só que a perseguição, por causa da palavra que recebeu, e ela não cresce, fica infrutífera. Outra cai entre espinhos, a pessoa recebe, ela se alegra pela mensagem do evangelho,
mas ela tem um coração avarento, se preocupa com as coisas do mundo. E a preocupação com as coisas do mundo vai fazer com que a palavra seja sufocada e se torne frutífera. Mas vai ter outro coração que ele está dizendo que vai ser uma terra fértil que você vai plantar, ele vai se arrepender, ele vai se converter, ele vai ser regenerado, vai ser o meu discípulo. Então a nossa preocupação no evangelismo não é se preocupar qual é a terra na beira do caminho, qual é a terra que está entre pedregais, qual é a terra que está entre espinhos e qual é a terra fértil. Por quê? Não tem como você saber se você não plantar. Então a preocupação do evangelismo é se preocupar em semear e não onde vai ser semeado. Quando eu digo onde, não é você se preocupar se aquela pessoa ela tem um coração fértil ou se essa pessoa tem um coração duro. É você semear. Então a preocupação é semeie e leve a semente como bom semeador. O que é a semente? O Evangelho, a palavra do reino, como Jesus diz nessa parábola. Então não se preocupe se você chegar para pregar e alguém tiver no coração endurecido e te rejeitar. Quem está perdendo é a pessoa, irmão, não é você, né? Posteriormente, na próxima aula, a gente vai falar sobre a realidade do evangelismo. Vamos entender que vai ter pessoas que vão receber e tem pessoas que não vão receber. Então a sua preocupação, a minha preocupação não é achar a terra que não quer, é semear até achar a terra fértil. E a terra fértil é aquela que vai receber, vai guardar, vai compreender e vai viver. Amém? O presbítero Rogério pergunta algo? Sim, é interessante em relação ao evangelismo, vamos entender também que uns vão lá, semeiam, outros vão vir, vão regar e outros vão colher. Não necessariamente vamos colher na hora, mas alguém vai colher um determinado tempo desta obra, né? Precisamos entender isso também. Evangelizamos, a gente acha que não deu fruto, né? Mas nós fizemos a nossa parte, lançamos a semente. Num determinado momento vai vir uma outra pessoa que vai continuar regando aquela semente. Vai vir uma outra pessoa que vai colher, que vai dar o crescimento, que é o próprio Senhor, que vai dar o crescimento. Muito bom. 1 Coríntios 3, um planta, muito rega, mas Deus dá o crescimento. Então o que o presbítero falou é muito importante, irmão. Por quê? Vai ter dia que a gente vai evangelizar e vamos evangelizar uma pessoa que já foi evangelizada. E é naquele dia que nós vamos colher o fruto de uma plantação que não fizemos. E isso quer dizer que só nós vamos receber o galardão? Não, a pessoa que plantou também. Da mesma maneira, vai ter dia que você vai plantar a semente na pessoa, outra pessoa vai regar e Deus vai dar o crescimento. Então a nossa preocupação é levar Cristo. Cristo vai salvar. Independe do ministério que a pessoa vai congregar, mas o importante é que todos venhamos ir para o céu, né? Porque o céu não tem placa de igreja. Então a nossa preocupação, como o presbítero falou e pontuou de uma forma muito importante, é que nós tem hora que vamos plantar e que nós vamos regar. Então isso é importante para quê? Para não desanimar do evangelismo. Tem dia que você vai evangelizar a pessoa vai receber e vai embora. Mas Deus vai enviar outra pessoa, ela vai ser evangelizada e Deus vai colher o fruto. Nós vamos colher o fruto. Então esse ponto é muito importante também, porque nem sempre a resposta vai ser imediata, mas a resposta no momento certo vai vir. Então um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. Amém? Alguém quer contar alguma coisa, perguntar alguma coisa, alguma dúvida? Emily? E se porventura uma pessoa lá, se ela cai em lágrimas e fala, preciso confessar o Senhor agora. E aí, o que faz? Quando não está no evangelismo coletivamente. Você não é discípula de Jesus? Você não é discípula de Jesus? Você faz oração de confissão de fé com ela. Eu recebo Jesus neste momento. Eu me arrependo dos meus pecados. Escrevo o meu nome no livro da vida. Amém. E a partir daquele momento ela vai seguir os passos de Cristo. Então quer dizer que ela não precisa se confessar de igreja? Não necessariamente. Perante os homens e perante Deus. Porém, se tiver uma testemunha, é válido. Porque mais importante do que a confissão que ela vai dar com a boca é a vida que ela vai viver após isso. Então isso é mais importante. Se ela confessar perante a igreja e não viver, a confissão não valeu de nada. Se confessar perante uma única pessoa e viver, valeu tudo o que ela está vivendo. Alguma outra dúvida? Na turma da igreja tem muita dificuldade quando no evangelismo encontra muitas pessoas embriagadas ou drogadas, né? É um trabalho difícil de lidar com essas pessoas, né? Sim. Muito difícil. Lidar com... não é difícil, né? Assim, até que ponto nós tratamos isso? Se a pessoa estiver muito embriagada, muito alucinada, é difícil você evangelizar a pessoa,
o que você pode fazer é orar pela pessoa, né? Tentar cuidar o máximo possível onde você mora. Se ele falar, amém. Se não falar, né? Mas eu posso dar aqui o exemplo, se o irmão João permitiu, o dia que ele entrou lá na igreja também, né? O João entrou lá embriagado e pediu oração. A partir daquele dia começou a caminhar, né? Então, assim, eu não estou dizendo que a gente não possa evangelizar, não deve evangelizar, porém, você entender o momento. Então, se você está lá no momento, você sente que dá para evangelizar, você sente que a pessoa está lúcido bastante para receber, você evangeliza. Mas nem sempre dá, irmão, porque a pessoa está tão drogada, que às vezes ela está tão alucinada, nem vai entender o que você fala, né? O que você pode fazer é pegar o contato dela, o que você pode fazer é tentar saber onde ela mora. Para uma próxima oportunidade você ir até ela, onde ela vai estar lúcida, não vai estar embriagada, não vai estar alucinada. Então, mas é um desafio muito grande isso. Você evangelizar pessoas drogadas e bíblicas é difícil, né? E cada um, porque nós evangelizamos muito esse ano, mas o conceito que nós tínhamos de não entrar em base de São Pedro, porque era perigoso. Perigoso, né? Sim. Era muito perigoso você entrar dentro do bar. Sim, é perigoso. É como eu disse, se alguém entrar, os irmãos entram junto, sempre acompanhando, mas sempre de uma forma rápida, claro, não é ficar batendo papo, é seu objetivo, né? Porque se você entrar no bar, Deus pode salvar lá dentro do bar também, Deus pode falar com quem está lá dentro do bar também, mas é a mesma coisa, você ser cauteloso, sabendo onde você está entrando, né? Então, como o Diácono Raimundo falou, é importante também saber isso. Mas assim, são desafios, irmãos, que na prática nós vamos saber nos lidar, né? Se a gente só falar e na prática, a gente vai saber lidar com tudo isso. A gente vai aprendendo a lidar com tudo isso. Amém? Aquele cara que entrou aqui, vocês lembram aquele lá, né? Sim. Ele estava bêbado, aquele cara. Mas aí, o cara não vai entender nada, mas aquele cara já foi crente. Você viu o louvor que ele... Sim. Ele já se converteu, aquele cara. E depois ele passou aí no link dele, ele está dando mercadinho. Sim. Mas aquele não vai saber de nada. É que ele veio para atrapalhar o ardeu do Ele veio para atrapalhar mesmo. Veio para atrapalhar, não veio para ouvir, veio para atrapalhar. Né? Em casos como esse, a gente te coloca lá atrás, não quer, segura lá na porta, mas ele não atrapalha. Né? Porque assim, tira a atenção do povo, o povo não ouve a palavra. Porque assim, se ele vem para ouvir, ele sempre ouve. Né? A gente entende, a gente chega a Bíblia, a gente não vai rejeitar, a gente recebe. Mas a partir do momento que ele começa a atrapalhar um culto que não é promessa para Deus, começa a atrapalhar quem está pregando, quem está direcionando o culto, quem está tendo oportunidade, ele já está atrapalhando a hora do culto. Aí nós temos total direito, segundo a lei, de falar, se você não for, a gente chama a polícia, e a polícia te retira. É o direito que nós temos como igreja. Entendeu? É o direito que nos cabe. Não que nós vamos fazer isso, né? Nós vamos tentar de diversas maneiras não chamar a polícia, para não gerar nenhum escândalo. Né? Mas assim, se a pessoa atrapalha a ordem do culto, ou ela para e não atrapalha, ou nós vamos obrigar ela a se retirar. Nós vamos botar ele no presbítero, não, né? Você não pode fazer isso. Aí gera mais escândalo. Aí é pior. Mas amém, irmãos. Alguém tem alguma outra dúvida acerca disso? Amém. Você falou de tecnologia para evangelizar. Sim. Sobre evangelizar de casa, né? Falar para alguém. Sim. Mas você vê que isso aí é muito difícil também. Porque você já na presença da pessoa, né? Evangelizar na rua. O cara já é difícil de vir na igreja, mas você nem olha nele, só convidando sem pessoalmente. Já fica mais difícil. Aqui é uma ferramenta, né? É uma ferramenta, um caminho para pessoas que você não conhece, não tem um contato. Quando você não tem um contato, é a única maneira que a gente tem para poder evangelizar, né? Eu acho que aí entra muito em questão, por exemplo, de você saber também lidar, porque assim, na rua as pessoas elas já estão apressadas, no celular as pessoas elas estão entediadas, elas vão ver um vídeo de Deus, elas vão passar, elas vão falar assim, mais um vídeo, então tipo assim, uma forma de você chamar a atenção da pessoa, falando a palavra de uma forma que não seja tipo, também você não vai se fazer de palhaço, não, mas tipo, sabe, fazer de uma forma que a pessoa ela não queira, tipo assim, passar um vídeo sem ver, sabe? Tipo, aí vai chamar a atenção da pessoa. Isso, Sim. Mas é uma das estratégias também, irmão, nesse tempo, né? Há o cuidado de não se perder, de ouvir qualquer coisa e achar que é verdade, mas também o meio de você anunciar a verdade e alcançar pessoas e levá-las a Cristo. A gente está falando em relação ao fluxo, né? Muitas vezes
quer evangelizar na hora do fluxo. Ah, sim. Evangelizar antes do fluxo. Antes do fluxo, quando está Antes do chegando. fluxo, não tem como, irmão. Sim. Ó, mas eu descobri algo, viu, Sim, é presidente? difícil. É mesmo Eu que é descobri Deus algo. haja, né? Eu sei que Deus haja. Né? Meu amigo foi me levar logo para um velório esses dias. Eu falei, meu Deus, tem coisa aí, não é possível. Chegou lá, Deus pegou a oportunidade, eu preguei, né? Mas eu percebi que no velório é um pouco mais difícil na questão de você usar as palavras, tem que ser mais sábio usar as palavras, mas é muito mais fácil você pregar no velório do que no fluxo. Né? Salomão falando em Eclesiastes, melhor a casa com luto do que onde há alegria. Né? No fluxo, quando a gente vai, ou a gente vai antes, né? É melhor no tempo antes, que eles estão chegando. Porque durante você pode até alcançar a atenção de alguns, porém não todos. Porque eles vão querer saber de Jesus. É claro que a gente pode ir, e Deus criar uma circunstância, como o pastor Sérgio falou uma vez, que eles pararam o som, eles começaram a evangelizar. Enquanto não pararam, o som não foi ligado. Deus pode fazer isso também. Porém, uma estratégia aí antes, como o irmão falou, né? Para alcançar aqueles que estão chegando. Como eu acho que também depois, porque depois as pessoas elas vão estar muito vazio. Principalmente quem virou tipo a noite bebendo, usando droga. Mas não seria tão aconselhável porque a pessoa ela vai estar tão embriagada. Ah, não, mas não depois, tipo, sim, depois sim. do fluxo. Mas depois de algumas horas, sim. Sabe? Depois que fazer feito. A feita da Porque o vazio assim é muito grande. Amém. Alguém tem mais uma dúvida, alguma pergunta, alguma observação? Algo para agregar? Pastor, irmãos? Amém. Então vamos orar para agradecer ao Senhor 9h30. Amém. Acredito que na próxima a gente acaba. Amém. Vamos orar ao Senhor, agradecer. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor e amigo Espírito Santo, eu quero te agradecer por este estudo. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado nesta noite. Obrigado.